Escuta com atenção. Você sabe como fazer um bom planejamento? Deixa eu te explicar aqui rapidinho. Todos nós, quando vamos planejar algo, nós precisamos de metas. Metas, elas precisam ser mensuráveis, específicas, temporais e atingíveis. Sejam as metas de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Mas ainda, com isso, com essas metas, nós podemos planejar, organizar e ainda assim, no final desse planejamento, ter que refazê-lo, porque nem tudo que planejamos saiu da maneira que nós esperávamos. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso devocional de hoje, Repartir do Pão. Fique atento, afinal, Deus fala a todo momento. Vem comigo nessa jornada. O nosso texto base de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 16, depois lê todo o capítulo, 33 versículos, falando a respeito do caminho do coração do homem e de Deus também direcionar os passos, em resumo, aplicando o que aprendemos até o capítulo 10, falando sobre adquirir sabedoria e agora colocar em prática. O autor aos Provérbios, capítulo 16, vai falar sobre quem usa a sabedoria e quem não usa. Eu quero ler o texto com você, eu vou ler o verso 4, embora eu coloquei como base, está até na capa do vídeo, verso 1, 2, 3 e 4, mas eu vou ler o 4, que diz assim: tudo que o Senhor fez tem o seu propósito, até para o ímpio o dia mau. Quando você voltar, o versículo que antecede, nós vamos trabalhar com ele também aqui, é o 3 e diz assim: ó, confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão bem estabelecidos. Nós precisamos planejar, precisamos orar, precisamos entregar, precisamos confiar, em última instância e não menos importante, descansar. Planejar é importante. Estabelecer metas dentro de um planejamento também é importante. Porém, para além disso, o que vai fazer com que um planejamento dê certo é que o Senhor venha dirigir os nossos passos. Porque tu já percebeu em alguma área da tua vida, até mesmo na tua casa, vamos dar um exemplo do teu recurso financeiro. Eu costumo dizer que dentro de uma família, quem deve fazer a gestão do recurso financeiro é quem tiver a maior capacidade para tal. Vou usar aqui no linguajar corriqueiro, se você gasta muito, vou usar o exemplo do casal, se o esposo gasta muito, bom que a esposa faça a gestão do recurso financeiro, tendo em vista todo o recurso que entra nessa família, faz parte da família, né, do marido e da esposa, como um só corpo. Então, é exatamente assim que eu acredito que deve acontecer. E já percebeu, às vezes você planeja, vou dar um exemplo aqui, planejei, olha, vou comprar esse final de mês, eu vou viajar um final de semana. Tu planejou, botou as metas, tal, vou dar um exemplo, né, que você começou essa meta em janeiro para viajar em junho agora. Chegou em junho, meu Deus, queimou a geladeira. Ai, ai, ai. Aí você, eu não tenho 1 minuto de sossego. Você planejou, fez as metas e ainda assim não saiu da maneira que você esperava. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, é exatamente isso que Salomão está falando. Ele, olha, planeje, mas deixa que o Senhor dirija os passos. Em outras palavras, eu quero aplicar sobre a sua vida. Deixe que o Senhor participe, esteja presente. Se permita que o Senhor esteja presente em cada parte desse planejamento para que Ele possa guiar os seus passos. 3 lições para nós aqui no dia de hoje baseado nesse texto. A primeira delas, planejar é bom, mas Deus é quem deve dirigir os nossos passos. Nós podemos até ter boas ideias, objetivos, mas sem Deus na frente,
correremos o risco de nos frustrarmos. Provérbios 16:1, se você vai ler o capítulo todo, vai dizer assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor deve dirigir os seus passos. Salmo 37:23, o salmista vai dizer: os passos do homem são bons quando são ordenados pelo Senhor. Inclua Deus em todos os seus planos, decisões e projetos. Por certo, tudo isso que você fizer vai ser bem estabelecido e sucedido. Segunda lição para nós: nossos planos podem até parecer certos, mas Deus é que conhece o nosso coração. Nós vemos, irmãos, apenas aquilo que está na frente, mas Deus é que conhece as nossas intenções e também as consequências. Como nós vamos reagir se um planejamento não der certo? Como vai ficar o nosso coração, como no devocional do dia de ontem, quando algo não sair da maneira que nós esperamos? Por isso, Deus, como nosso Pai, Ele quer ter o cuidado de guiar a nossa vida em cada fase, em cada projeto, em cada planejamento, para que nós possamos viver no Senhor em alegria e paz de espírito. Vamos lá, Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu falei isso em uns devocionais atrás, se eu não me engano, no 8 ou no 9. Então, aplicação para a nossa vida. Nossos planos podem parecer certos, mas Deus é que conhece o coração. Então, aplicação prática para a sua vida. Peça a Deus que examine e alinhe o seu coração com a sua vontade. Posso aí? Escreve aí, deixa o seu amém, se está fazendo sentido para você. Último ponto para nós, e não menos importante: confie ao Senhor e descanse. Ele tem um propósito em tudo. Quando entregamos, planejamos, apresentamos ao Senhor, nós vamos poder descansar e entender que Ele tem um propósito em tudo. Quando entregamos as nossas obras, sonhos ao Senhor, Ele cumpre o que é melhor para nós no tempo certo, que é o tempo dele. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou terminar aqui. Tudo o que o Senhor faz tem o propósito. Tudo o que o Senhor faz é o melhor para a minha e também para a sua vida. Deus, Ele não quer fazer apenas parte dos nossos planos, Ele quer ser o autor da nossa história. Coloque em prática hoje. Apresente os seus planos e projetos ao Senhor. Peça que Ele dirija os seus passos. Avalie as intenções. Pô, será que esse planejamento que eu estou fazendo está alinhado com o coração de Deus? É o que Deus tem para mim? Confie também no tempo de Deus, mesmo que você não entenda agora. Escute, isso é aplicação prática para a nossa vida. Descanse em Deus e lembre-se, Ele está no controle de tudo. Deus abençoe a sua vida, que da data desse dia em diante você possa viver na plenitude de Deus na tua história, possa viver da plenitude de Deus sobre a tua história, sobre a tua casa. Se essa mensagem te edificar de alguma forma, não deixe de se inscrever aí no canal, compartilhar essa mensagem, curtir, deixe o seu comentário. Se fez sentido para você, deixe o seu amém aí, falando: olha, fez sentido para mim. Eu planejava e não incluí o Senhor, agora eu apresento meus planejamentos